boa tarde para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, neste vídeo nós vamos tratar sobre este tema, com base nesta pergunta. Jesus Cristo, ele morreu por muitos ou por todos os homens? Ou seja, Jesus Cristo, ele morreu apenas por um grupo seleto que foi predestinado antes da fundação do mundo para a salvação, em detrimento de outros que foram predestinados para a condenação, porque é isto que os calvinistas dizem. Os calvinistas, eles dizem que Deus, antes da fundação do mundo, ele decretou pelo seu livre poder, pela sua própria autoridade, quem deveria ser salvo e quem deveria ser condenado. Então Deus, ele escolheu uns para a salvação e outros para a condenação, antes que tais indivíduos nascessem, antes mesmo da fundação do mundo. Deus já decretou uns para a condenação, outros para a salvação. Então, de acordo com esse esquema teológico calvinista, Cristo, então, ele morreu apenas por aqueles que foram predestinados para a salvação, e não pelo mundo inteiro. Do outro lado, nós temos os arminianos que dizem que não, que Cristo deu a sua vida em oferta redentora em favor de todos os homens. Ou seja, Cristo, ele morreu para salvar a toda a humanidade e não para salvar apenas um grupo de eleitos. Então, estas duas questões nós vamos agora discutir aqui neste vídeo, ok? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, você é muito bem-vindo a este canal, ok, querido? Bom, eu vou apresentar aqui logo algumas passagens que são usadas pelos calvinistas, que dizem que Cristo morreu apenas pelos eleitos. Bom, nós começamos aqui por Mateus 20, 28, que diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Bom, os calvinistas, eles observam então que Mateus, ele registra que Cristo deu a sua vida em resgate de muitos, e não em resgate da humanidade, e não em resgate de todos, mas apenas de muitos. De fato, nós lemos assim: para ser servido, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. A outra passagem que nós temos se encontra em Mateus 26, 28. É um paralelo em outra ocasião, mas as palavras são bem paralelas. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento ou da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então, mais uma vez aqui os calvinistas, eles usam esta passagem e observam que Cristo diz que o seu sangue foi derramado em favor de muitos e não a favor de todos, ok? Bom, nós temos também Marcos 10, 45. Eu vou fazer questão de ler. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ou seja, não de todos, mas de muitos. É assim que está registrado. Marcos 14, 24. Eu estou lendo todos os paralelos aqui para ficar bem esclarecido o assunto. Marcos 14, 24. Ele disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Ok? Lucas 22, 20. O que Lucas 22, 20 vai dizer? Lucas capítulo 22, versículo 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Ora, por vós quem? Por a igreja. Vós aqui é os discípulos.
Quem é que estava ali presente com os discípulos quando ele fez esta anunciação? Os discípulos, os 12 discípulos. Logo, aqui Cristo está dizendo o seguinte: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós, ou seja, pela igreja, já que os discípulos representam a igreja. Atos capítulo 20 e versículo 28. É outra passagem elencada pelos calvinistas, não que estas passagens também não sejam usadas pelos arminianos, ok? Mas a perspectiva é diferente. Vamos lá. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Veja bem, o que é que foi resgatado aqui? Com o sangue de Deus. O que é que foi resgatado? A igreja. Logo, o sangue de Cristo foi derramado apenas pela igreja. É isso que os calvinistas observam, ok? É isso que os calvinistas observam, que estas passagens elas mostram que a expiação ela foi limitada, não foi universal. A expiação de Cristo ela foi em favor de muitos, e estes muitos são os eleitos, são aqueles escolhidos que compõem o rebanho de Deus, a igreja. Então foi a favor da igreja, dos escolhidos, dos predestinados, dos eleitos que o sangue de Cristo foi derramado, e não em favor de toda a humanidade, ok? Vamos lá. Estas são as passagens que os irmãos calvinistas usam. Lembrando que esta interpretação, eu não vou dizer que ela nasceu primeiro com Santo Agostinho, mas na igreja ocidental, na parte ocidental da igreja, o grande defensor desta doutrina de uma expiação limitada foi Santo Agostinho. Certo? Santo Agostinho ele fez toda esta exegese e ele defendia exatamente isso. Depois nós temos os reformadores que seguiram Santo Agostinho nesta interpretação. Calvino, como a gente já falou, os calvinistas que vêm de Calvino, eles defendiam a expiação limitada. Martinho Lutero também, a maioria dos reformadores, até onde vai o meu conhecimento, eles defendiam esta doutrina, ok? A expiação limitada, ou seja, Cristo morreu não em favor da humanidade, mas apenas em favor de muitos, a saber, dos eleitos, daqueles que foram predestinados para a vida eterna, para a salvação. De sorte que, quando Cristo, na Santa Ceia, principalmente, ele diz: isto é o meu sangue, o sangue que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, estaria Cristo então dizendo: olha, este sangue aqui, este cálice que representa o meu sangue, que é o meu sangue, ele não é derramado por todos os homens, ele é derramado apenas pelos eleitos, por aqueles que foram predestinados para a salvação, e não em favor da humanidade. É isso que os calvinistas dizem que Cristo tinha em mente. Vamos lá. Agora nós vamos analisar o outro ponto de partida. Do outro lado da moeda, nós temos então passagens que são elencadas pelos arminianos. Ok? Os arminianos, por outro lado, eles vão dizer que existem passagens claríssimas na Bíblia Sagrada que mostram que Cristo não morreu apenas por um grupo. Ele não morreu apenas por pessoas predestinadas para a salvação. Mas ele morreu por todos os homens. Vamos aqui. 2 Coríntios capítulo 5. O que é que diz aqui? 2 Coríntios capítulo 5. E verso 14 e 15. O que é que diz? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Bom, aqui esta passagem que Paulo está dizendo que Cristo morreu por todos, e não apenas por alguns.
Aqui Paulo é bem claro em que está dizendo que Cristo morreu por todos. E é interessante, ainda no versículo 19 que diz, ó, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não está dizendo um grupo, mas o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ok? Romanos capítulo 5 e verso 12, é o que diz aqui. Essa passagem é bastante conhecida, aliás, no Novo Testamento ela é bem conhecida, as passagens. 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos aqui entendem-se todos homens, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Bom, aqui os nossos irmãos arminianos, então eles vão analisar que Paulo ele está colocando aqui Cristo e Adão como dois cabeças no sentido geral, cabeça da humanidade. Bom, Adão ele representa o quê? O cabeça da humanidade. Então, o ato de Adão não foi um ato isolado, mas o ato de Adão em pecar contra Deus afetou a toda a humanidade. Da mesma forma, o ato de Cristo ele tem extensão universal. Se o pecado de Adão foi universal, então a morte de Cristo foi em favor da humanidade. É assim que Paulo coloca. Ele faz uma antítese entre Cristo e Adão e mostra que assim como o pecado de Adão foi universal, a oferta de Cristo também ela tem alcance universal. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também por um homem entrou a vida, entrou a justificação. Então, se o pecado afetou a toda a humanidade, era necessário que a oferta de Cristo fosse estendida também a toda a humanidade. Não seria justo a morte escalar a todos os homens a partir do pecado de Adão, ou seja, a partir do pecado de Adão todos os homens estão condenados ao inferno, porque é isso que Paulo diz. Atentai bem para este detalhe. Em Adão todos os homens são condenados para o inferno, para a perdição. Então aqui eu já discordo da colocação calvinista que diz que uns nascem predestinados para o céu, outros para o inferno. Não. Em Adão, diz Paulo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ok, meus irmãos? Em Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se o pecado de Adão teve alcance universal, cosmológico, então o ato soteriológico de Cristo também deve ter o mesmo alcance. Ok? O pecado de Adão não afetou apenas um grupo. Logo também a expiação no sangue de Cristo foi destinada para todos aqueles que foram afetados pelo pecado de Adão. E quem foi afetado pelo pecado de Adão? Apenas um grupo? Não, mas toda a humanidade. Quem é que nasce destinado para a condenação? Alguns? Não, todos. O apóstolo Paulo diz que em Adão todos morrem. Assim também em Cristo todos serão vivificados. Assim como por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Logo o apóstolo Paulo ele está mostrando aí que em Adão todos os homens já nascem destinados para a condenação. Logo era necessário que Deus enviasse o seu Filho
para cobrir tudo isso. Se o pecado tem alcance universal, então o perdão no sangue de Jesus deve ter também o mesmo alcance. Ok? Deve ter o mesmo alcance. É assim que Paulo pinta Cristo e Adão. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 21 e 22. O que diz aqui? 1 Coríntios 15, 21 e 22. 15, 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um só homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então veja que se o pecado de Adão é universal, a obra de Cristo é universal. Se o pecado de Adão matou a todos os homens, afetou a todos os homens, então o sangue de Cristo foi ofertado, foi derramado em favor de todos os homens. Ou seja, a obra de Cristo, ela traz uma oferta, ela abre as portas para toda a humanidade e não apenas para um grupo seleto. Professor, então isso quer dizer que toda a humanidade será salva? Não, Paulo não está dizendo isso. Apenas aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador, estes são beneficiados pelo sangue de Cristo. Apenas aqueles que aceitam a Jesus Cristo, não porque foram predestinados antes da fundação do mundo, não porque foram eleitos antes da fundação do mundo, mas porque acreditaram no sacrifício de Cristo. Apenas os que acreditam no sacrifício de Cristo, apenas estes são resgatados. Ok, queridos? Apenas estes são resgatados. Vamos ver aqui, 1 Timóteo 2,6. Aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 6. Olha o que diz aqui. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Bom, aqui, será que Paulo, o que Paulo quer dizer com todos? Ora, todos é todos. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Logo, todos aqui é uma referência a todos os homens, e não apenas a um grupo. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. Olha, qual é a vontade de Deus? É que todos os homens sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Ora, se a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, logo ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para salvar a todos os homens. Porque é incompatível, simplesmente é incompatível com o desejo de Deus. Ora, se Deus deseja que todos os homens sejam salvos, como é que nós vamos conciliar essa ideia calvinista de que Cristo morreu apenas por um grupo e não por todos os homens? Ora, se Cristo morreu, se Deus enviou Cristo para morrer apenas por um grupo, logo ele quer que apenas um grupo seja salvo. Mas isso contraria o que Paulo está dizendo. Porque o que diz? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Se Deus quer que todos os homens sejam salvos, logo ele providenciou meios, ou um meio para que todos os homens sejam salvos. Se todos os homens vão ser salvos, aí está na decisão do homem. Mas que Deus deu a oferta, que Deus deu o seu Filho, que ele enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é isso que a Bíblia diz. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, esta leitura aqui, queridos, ela deixa claro que a oferta de Deus, por meio do sangue de Jesus Cristo, ou do sacrifício de Cristo, foi para toda a humanidade. Ora, até aqui a leitura que nós temos feito nos versículos de Paulo, em nenhum momento Paulo disse que Cristo morreu apenas por um grupo seleto. Paulo nunca disse que ele morreu apenas por um grupo, mas que ele morreu
por todos. Vamos ver aqui. Tito 2,11. Tito, capítulo 2, verso 11. O que é que diz aqui? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Como é que nós vamos entender aqui? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou trazendo salvação a todos os homens. Mas Paulo está dizendo que todos os homens serão salvos? Não. Quem é que serão salvos? Aqueles que aceitarem a Jesus Cristo. Ok, ó. O que é que ele diz aqui, ó? Porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então veja bem, vamos observar aqui que no versículo 14, o que Paulo diz, ó, o qual se deu a si mesmo por nós, ou seja, pelos cristãos. Aqui parece que Paulo está contradizendo o que ele já disse em outros versículos, que Cristo se ofereceu por todos os homens. Porque aqui parece que ele está dizendo que Cristo morreu, ou seja, o qual se deu a si mesmo por nós, ou seja, pelos cristãos e não pelo mundo. Eu vou deixar para explicar isso mais à frente. Como é que nós vamos entender esta aparente discrepância, que ora Paulo disse que ele deu a sua vida por todos, outra hora ele disse que ele deu a sua vida por nós. Vamos entender isso mais daqui a pouco. 1 João 2,2 diz: e ele é propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Isso não quer dizer que todo mundo será salvo, mas que o sangue de Cristo, ele faz propiciação pelo mundo. Ou seja, qualquer uma pessoa, de qualquer nação, de qualquer tribo, povo e língua, que aceitar Jesus Cristo, terá os seus pecados cancelados. É isso que diz exatamente o Apocalipse. Ó. Vou aproveitar e ler aqui para você. Apocalipse, capítulo 5, e versículo 10. Ó. Para o nosso Deus, versículo 9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então, homens de toda tribo, povo, língua e nação foram comprados pelo sangue de Cristo. Que não está dizendo que o sangue de Cristo comprou a todas as nações, mas que homens de toda nação, povo, tribo e língua foram comprados pelo sangue de Cristo. Isso aconteceu por quê? Porque o sangue de Cristo foi derramado em favor de todos. Mas apenas aqueles que aceitam a Jesus Cristo são beneficiados pela morte de Cristo. Ok, queridos? Vamos lá. João 3, 14, 18. Olha o que diz aqui. João 3, capítulo 3, versículo 14, 18. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, Jesus Cristo ele foi levantado na cruz do Calvário. Ele foi levantado para quê? Para que todo aquele que nele crê, ou seja, ele foi levantado em favor dos crentes. Parece uma contradição, mas eu vou já lhe explicar. Cristo, a sua morte, ela foi uma oferta para o mundo, mas apenas aqueles que creem, apenas os que recebem, serão chamados filhos de Deus. Porque Deus amou o mundo, ó.
Deus amou o mundo. Os calvinistas dizem que Deus amou o mundo dos eleitos. Não, aqui está dizendo que ele amou o mundo, a toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então veja bem, querido, esta leitura aqui mostra que Deus enviou o seu Filho porque Deus amou o mundo. Não apenas alguns homens, mas Deus amou o mundo. E Paulo diz que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas quem realmente será salvo? Apenas aqueles que creem em Jesus Cristo. É isso que a Bíblia diz. Vamos aqui. João 11, 49 e 52. João 11, 49 a 52. O que diz aqui? E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote, naquele ano lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. O povo aqui é a nação de Israel, Caifás tem em mente. Ora, ele não disse isto, que é João que está dizendo agora. Ora, ele, Caifás, não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Aqui João está interpretando as palavras de Caifás, que para João Caifás profetizou, e ele diz que Caifás, naquele ano, sendo sumo sacerdote, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Em outro vídeo eu já expliquei que Caifás ele não tinha em mente aqui a morte de Cristo em favor da humanidade ou em favor da nação de Israel para salvar a nação dos seus pecados. Não, o que Caifás tinha em mente, o conselho dele era que era necessário que um morresse, no caso Cristo, para que os romanos não viessem e destruíssem a nação de Israel. Era esse o conselho de Caifás. Mas só que por trás dessas palavras havia uma profecia, e foi isso que João trouxe para nós. Que ele, naquele ano, sendo sumo sacerdote, profetizou, as palavras não vinham dele mesmo, mas ele, naquele ano, sendo sumo sacerdote, profetizou que convinha que um homem morresse pelo povo, para que toda a nação não viesse a perecer. Aí João completa, e não só pela nação, mas também pelos filhos de Deus que estavam dispersos. Ok? Mas o que é que nos interessa aqui? É que para João, Cristo, ele morreu não somente pela nação de Israel, mas pelos outros filhos de Deus que estavam dispersos. Ou seja, João ele enfatiza muito o caráter da morte de Cristo. A morte de Cristo ela traz benefícios para a humanidade. Cristo ele não morreu apenas por um grupo de predestinados ou de eleitos. Não. Até porque eu quero deixar já bem claro para você que, de acordo com a Bíblia Sagrada, todos os homens já nascem destinados para a condenação. Logo, se todos os homens nascem destinados ou predestinados para a condenação, não existe um grupo seleto de salvos, de pessoas que foram predestinadas para a salvação. De acordo com o Evangelho, de acordo com Paulo, todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tanto judeus como gentios pecaram todos. Quando nascem, já nascem contaminados pelo pecado, todos já nascem mortos em delitos e pecados. É isso que o Novo Testamento mostra. Quem crê no Filho não entrará em condenação, disse João, mas quem não crê já está condenado. Não será, mas já está condenado. Por quê? Porque já nasce na condenação. Todos os homens, judeus e gentios, de acordo com o Novo Testamento, já nascem predestinados, já nascem destinados ao suplício eterno, já nascem marcados para a condenação. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Inclusive o apóstolo Paulo, queridos, alguém pergunta, o apóstolo Paulo, ele faz parte do grupo eleito predestinado para a salvação? Faz.
Faz, não faz? Pois vamos ver aqui o que Paulo diz, Efésios capítulo 2, verso 1. Ó. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quem é que foi vivificado, meus irmãos? Os cristãos aqui, Paulo está dizendo, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ora, se nós, antes de aceitarmos a Cristo, estávamos mortos em ofensas e pecados, logo nós estávamos destinados à perdição. Logo, os que hoje são contados entre os predestinados para a salvação, os que hoje, porque aceitaram a Jesus Cristo, fazem parte do grupo dos eleitos, dos predestinados, saiba que este mesmo grupo de pessoas já pertenceram antes ao grupo daqueles que eram condenados, que estavam mortos em delitos e pecados. É isso que Paulo está dizendo. Ó, versículo 2. Em que noutro tempo, ou seja, antes de aceitar Jesus Cristo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ó, entre os quais todos nós, aí Paulo se inclui, ó, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, o que Paulo está dizendo? Que por natureza, éramos por natureza filhos da ira, ou seja, filhos da perdição, como os outros também. Está bem aqui, meu irmão. Paulo está dizendo, se você perguntar para um calvinista, pergunte para um calvinista, vem cá, o apóstolo Paulo, ele aceitou a Jesus Cristo porque ele vai dizer, porque ele foi predestinado para a salvação. Aí pergunte para um calvinista, mas antes de Paulo ter sido predestinado para a salvação, ou para a condenação, ele nasceu predestinado, antes de Paulo ter sido predestinado para a salvação. Pergunte para um calvinista, antes de Paulo ter nascido predestinado para a salvação, para escolher Cristo, ele era predestinado para a condenação? Pergunte para um calvinista para ver o que ele vai lhe dizer. A Bíblia Sagrada pelo menos responde que sim. Antes de Paulo fazer parte do grupo dos predestinados para a salvação, ele fizera parte do grupo daqueles que nasceram predestinados para a condenação. É Paulo quem diz que ele, como os demais que nasceram como filhos da ira, ele também nasceu como um filho da ira. Então que fique bem isso aqui bem estabelecido. Paulo, ele só veio fazer parte do grupo dos eleitos, dos predestinados para a salvação, dos escolhidos, depois que ele encontrou a Jesus Cristo. Antes de Paulo encontrar a Jesus Cristo, ele fazia parte do grupo daqueles que nasceram predestinados para a condenação. É Paulo quem está dizendo. Efésios 2:3. Entre os quais todos nós, aqui ele está falando de judeus, que ele era. Também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. E filho da ira, o que quer dizer? Filho da perdição, filho da condenação. Em outras palavras, quem são os filhos da ira? São aqueles que já nascem predestinados para a condenação. É só você perguntar para um calvinista, vem cá, os que nascem predestinados para a condenação, para o inferno, eles são filhos da ira? Eles vão ter que admitir que sim. Se sim, e obviamente que são, então Paulo aqui ele diz que antes de aceitar Jesus, ele era um filho da ira. Logo, antes de Paulo ter um encontro com Cristo, ele era um predestinado para a condenação. Com isso, meu irmão, eu estou dizendo para você que esta doutrina calvinista de que uns nascem predestinados para o céu, outros para o inferno, ela precisa ser reparada. O homem só faz parte do grupo daqueles que são predestinados para a salvação quando ele aceita Jesus, ou depois que ele aceita Jesus. Porque todo homem, antes de aceitar a Jesus Cristo, ele já nasce como um filho da ira, como um filho da condenação. Efésios 2:3 está dizendo isso. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, ele incluiu, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ora, meus queridos, vamos analisar aqui este discurso do apóstolo Paulo.
É simples, pergunte para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes de você aceitar Jesus Cristo, você era predestinado para a salvação? Ele vai dizer para você, não. E você era predestinado para quê? Para a condenação. Paulo, antes de você aceitar Jesus Cristo, você era um vaso de honra ou era um vaso da desonra? Você era um vaso de glória ou era um vaso de ira? Leia Efésios 2:3, que Paulo vai dizer que ele era um vaso de ira. Pergunte para Paulo, Paulo, antes de você aceitar Jesus Cristo, você estava vivo ou você estava morto em delitos e pecados? Ele vai dizer, eu estava morto, eu estava sepultado, eu estava morto, totalmente morto em delitos e pecados. Aí pergunte para Paulo, quando é que você veio a ter vida, Paulo? Ele vai dizer, quando eu aceitei Jesus Cristo, quando eu tive um encontro com Cristo, então eu fui ressuscitado. É isso que ele está dizendo em Efésios 2:6, ó. E ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É simples de compreender a soteriologia de Paulo. Vamos ver aqui. Agora você deve estar se perguntando o seguinte, professor, o que? Você explicou a soteriologia de Paulo. Mas professor, mas como é que vai ficar as passagens de Mateus 20, versículo 28, 26, 28, Marcos 10, 45, Marcos 14, 24, Lucas 22, 20, Atos 20, 28. Todas elas mostram, então, uma expiação seletiva. Como é que vai ficar? Será que Paulo está contradizendo os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas? Será, professor, que enquanto os sinóticos ensinam que Cristo morreu apenas por um grupo, Paulo e o Evangelho de João está dizendo ao contrário, que Cristo morreu por todos? Será que é isso? Agora, eu pergunto para você, você acredita que Paulo tem uma soteriologia diferente dos sinóticos? Você acredita realmente que os sinóticos estão ensinando uma expiação limitada, enquanto que Paulo está ensinando uma expiação ilimitada? Se você acredita, então você vai ter que admitir que Paulo entrou em contradição com os sinóticos e vice-versa. Agora, se você acredita que as escrituras são harmônicas, se você acredita que Paulo não entrou em desacordo com os sinóticos, então vamos aqui e me acompanhe sobre a explicação de... Vamos aqui começar Mateus 26, 28. Vamos lá. O que foi que levou Cristo? Em que contexto? Como nós vamos contextualizar o discurso de Jesus Cristo? Quando ele diz bem aqui, ó, Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Realmente, Cristo aqui não disse todos, disse muitos. Mas vamos contextualizar. Antes de Cristo dizer isso bem aqui, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos, nós temos que recordar algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, quando nós vemos aqui, ó, deixa eu ver aqui, convite é para todos. Por exemplo, se você ler Mateus 22, 2, e eu convido você aqui para lermos, ó, Mateus capítulo 22 e versículo 2. Eu vou ler bem aqui, ó, Mateus capítulo 22 e versículos... Versículo 1. E então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram. Bom, os convidados aqui são quem? Judeus, primeiro irmão. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, ou seja, os convidados, porém não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as aldeias dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons,
e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhes: Amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Pergunta aqui, na narrativa desta parábola, o convite foi ou não foi estendido para a nação de Israel? Foi. Cristo, quando ele pregou ali para os judeus, ele pregou para todos e ele fez o convite para todos. Ele disse, Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta mesma parábola nós encontramos em Lucas capítulo 14, versos 15 a 24, é o paralelo. Lá também em João 7, 37 a 39, vamos ver bem aqui, João 7, 37 a 39. O que é que diz aqui? João 7, 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ora, estas passagens que eu acabo de ler mostram Cristo fazendo um convite para a nação, para os judeus. Agora eu pergunto para vocês, os judeus, eles aceitaram o convite de Jesus? Não. Diz João, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. João diz claramente que os judeus não receberam a Jesus, a nação não recebeu a Jesus. Então, vamos contextualizar a fala de Jesus em Mateus 26, 28. Este é o meu sangue, o sangue que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ora, naquele momento, meus irmãos, que Jesus falou aquilo, ele estava ali celebrando a Páscoa, a Santa Ceia, estava estabelecendo ali a nova aliança, baseada no seu sangue que haveria de ser derramado na cruz do Calvário. Ora, vamos entender que Cristo ele fez um convite para a nação de Israel, mas a nação de Israel não o recebeu. Quem foi que recebeu a nação? Ou quem foi que recebeu Cristo? Alguns da nação. E foi com aqueles alguns da nação, ou seja, com os discípulos, com 12 e outros, mas quem estava com Cristo ali na hora da aliança eram apenas 12. Mas aqueles 12 representam todos os outros discípulos que receberam a Cristo. Então, foi com os discípulos, foi apenas com a igreja que Cristo fez uma aliança. Então, quando ele diz, este é o sangue da minha aliança, que é derramado em favor de muitos, então nós temos que entender que quando ele diz em favor de muitos, realmente a aliança de Cristo ela não foi feita com a humanidade. E olhando por este prisma, se a aliança de Cristo não foi feita com a humanidade, e a aliança está baseada no sangue de Cristo, logo, quem é que faz parte da nova aliança? Não a humanidade, mas apenas a igreja. Apenas aqueles que acreditam em Jesus Cristo é que entram na nova aliança. Logo, o sangue de Cristo ele só tem efeito, só é eficaz para aqueles que estão dentro da nova aliança. E a partir deste ângulo, ora, se Cristo já tinha convidado a nação, mas a nação o rejeitou, era mais que normal que naquele momento ele dissesse isso. Este é o sangue da nova aliança que é derramado em favor de vocês. Eu não estou fazendo esta aliança, este sangue, o sangue da nova aliança, ele não está sendo aqui derramado em favor de todos. Está sendo derramado em favor de vocês. Por quê? Porque vocês foram predestinados? Porque vocês foram eleitos antes da fundação? Não, mas porque vocês me aceitaram. Então, queridos, é necessário que nós entendamos o contexto das palavras de Jesus. Quando Jesus diz, este é o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Muitos realmente não são todos. Muitos é um grupo seleto. Mas Cristo derramou o seu sangue não em favor de pessoas que já nasceram predestinadas para a salvação, não. Aqueles discípulos ali que aceitaram Jesus Cristo, antes de eles aceitarem a Jesus Cristo, eles, saibam, todos eles nasceram como filhos da ira. Prova, o apóstolo Paulo disse que era um filho da ira. Antes de Paulo aceitar Jesus, ele era um filho da ira. Os discípulos, eles só passaram a ser filhos de Deus quando eles receberam a Jesus Cristo.
É por isso que Cristo diz, este é o sangue da nova aliança que é derramado por vós, por vocês. Eu não estou derramando este sangue em favor da nação. Por quê? Porque a nação não me aceitou. Mas saibam que todos aqueles que entrarem na nova aliança, então o meu sangue é derramado em favor de todos aqueles que aceitarem a nova aliança. O meu sangue ele está sendo derramado em favor e por causa daqueles que fazem parte da nova aliança. É este o pensamento de Jesus Cristo. Inclusive, quando Cristo estava celebrando a Santa Ceia, quando ele disse essas palavras, ele tinha em mente esse momento bem aqui que eu vou ler aqui para vocês. Êxodo 24, Êxodo capítulo 24 e Êxodo capítulo 24, verso 4 a 8. O que diz aqui? E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerro. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então, quando Cristo estava celebrando ali a Páscoa, a Santa Ceia, ele estava celebrando ali a nova aliança. Quando Cristo diz, este é o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, Cristo estava repetindo o mesmo que Moisés fez, só que Moisés fez uma aliança com a nação de Israel, com os filhos de Israel. Agora eu pergunto aqui para você, mas todos os filhos de Israel entraram na aliança? Não. A aliança de Moisés foi feita com os filhos de Israel, mas nem todos foram salvos. Da mesma forma, Cristo ele fez uma aliança ali com a igreja, representada nos 12 apóstolos. Ele não fez uma aliança com a nação, ele fez uma aliança com a igreja, ok? Vamos ver aqui. Mateus capítulo 13, eu quero aqui ler ainda uma coisa. Quando Cristo diz assim, este é o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos. Quem são os muitos aqui? Eu já expliquei, os muitos aqui são aqueles que aceitaram a Jesus Cristo. E entre os que aceitaram a Jesus Cristo, eu quero aqui dizer para vocês que não pense que quando eu falo em aceitar Jesus Cristo, em ser cristão, é apenas do Calvário para cá. Não. Moisés está incluso entre os muitos quando Cristo diz, este é o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos, está incluso Abraão, Isaac, Jacó, Adão, Sete, Noé, Enos, Cainã, Maalalel, está incluso todos os justos do Antigo Testamento, todos os santos, todos os patriarcas, todos os reis justos do Antigo Testamento estão inclusos entre os muitos que Cristo diz, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos. Você lê Mateus 3,17 que diz, em verdade vos digo que muitos reis e justos e profetas desejaram ver e ouvir o que vocês estão ouvindo. Paralelo está em Lucas 10, 24. Outra coisa, quando você vai ler 1 Pedro 1, 10 a 11, você vê que os profetas do Antigo Testamento eles tinham o Espírito de Cristo, logo eles acreditavam na vinda de Cristo. Romanos 3, 25 a 26, Hebreus 9, 15 mostra que o sangue de Cristo foi derramado para a remissão até mesmo daqueles que viveram no Antigo Pacto, ok, queridos? João capítulo 17, versos 9 a 20, na oração sacerdotal de Cristo, você vê que Cristo ele faz uma oração apenas pela igreja. Então, a aliança de Cristo ela é para a igreja. O sangue de Cristo ele é eficaz apenas para a igreja. A morte de Cristo foi uma oferenda para todos os mundos? Foi. Cristo foi enviado, ou seja, Cristo morreu no Calvário, ofertou o seu sacrifício para todos? Sim, mas apenas a igreja, ela recebe os benefícios do sangue de Cristo. Ok, queridos? Outra coisa, você sabia que uma pessoa que faz parte da nova aliança, ele pode cair da graça? Sim.
Leia 2 Pedro capítulo 2 e verso 1, que lá mostra que alguns caíram da graça, estão negando a aliança. Aqueles que foram resgatados, eles posteriormente voltaram ao lamaçal. Então isto é fato, ok, queridos? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.